Pela graça de Deus, meus irmãos, nós vamos começar hoje aí o nosso seminário Fé e Ciência. Hoje é o Tito que vai estar aqui com a gente. Só antes da gente começar o seminário de fato, o nosso departamento infantil vai funcionar normalmente. Então agora eu queria dar a oportunidade para nossas crianças descerem, enquanto o Tito vai se ajeitando aqui também, e eu vou fazer só uma rápida abertura aqui e depois a gente já começa, tá bom? Enquanto as nossas crianças vão se preparando aí, vão descendo, eu queria já pedir para os irmãos abrirem comigo as suas Bíblias no livro, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 12, nós vamos ler o verso 30. Marcos 12, verso 30. Bom, eu queria ler com vocês, então, Marcos 12, versículo 30. Diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nesse nosso seminário, nós vamos ver e vamos exercitar principalmente amar o Senhor de todo o nosso entendimento. E aí eu queria fazer um negócio diferente aqui hoje, até perguntei para o pastor se não tinha problema, ele disse que não. Eu queria recomendar um livro para vocês que chama De Todo o Teu Entendimento. Tá? É um livro da nossa editora, da Cultura Cristã, e aí eu só queria ler alguns trechinhos do primeiro capítulo que tem nesse livro, para a gente já fazer uma contextualização, e aí depois eu passo a palavra para o Tito. Tá? Na verdade está no capítulo de número 2, é um capítulo que diz a instrução e a Bíblia. Aí alguns trechos aqui. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de pessoas que eram ao mesmo tempo altamente instruídas no conhecimento do seu tempo e heróis da fé. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estiveram na corte de Nabucodonosor, precisamente para que pudessem aprender a ciência dos caldeus. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que dirigia a escola superior mais ilustre do judaísmo no século I. A cidade natal de Paulo, Tarso, era famosa por sua universidade. O grande cooperador de Paulo, Apolo, era da cidade egípcia de Alexandria, o principal centro do pensamento greco-romano. A biblioteca de Alexandria era uma das maravilhas do mundo, e o seu museu era, na verdade, a principal universidade da época. O fato de ter conhecimento secular certamente não torna desnecessária a obra do Evangelho. E, para finalizar, Deus escolheu revelar a si mesmo por meio de um livro. Ele se comunica conosco não principalmente por visões, experiências místicas ou vozes interiores, mas pela sua palavra. Baseado nisso, nós vamos então ter o nosso seminário e a gente vai ver que não existe oposição entre fé e ciência. Na verdade, se você começar a estudar um pouco mais, você vai ver que existem muitos indicativos que apontam para um Criador. Tá? Mas aí eu vou deixar os nossos palestrantes aqui falarem. Eu não sei se vocês conhecem, levanta aí, Tito. Tito é um irmão de longa data. A gente trabalhou junto lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Depois eu vim para Laranjeiras, ele foi para Praia do Canto. Tito é graduado em História pela UFES, é mestre em História pela UFES, é doutorando em Economia agora, e ele tem usado o talento dele, não só no trabalho secular, mas também tem se dedicado de maneira bastante fiel na igreja, compartilhando não só, vamos dizer assim, não sei se tem como a gente separar, mas a história secular, mas também a história bíblica, ele tem se esmerado aí em compartilhar com os irmãos, tá bom? Vou passar a palavra para ele agora. Ele vai ter, eu combinei aqui com ele, mais ou menos 1 hora para poder falar. Ele vai falar sobre a importância
do cristianismo na ciência moderna, e depois a gente vai ter um tempo aí para perguntas, tá bom? Só mais um detalhe, pastor, vamos orar aqui pelo Tito, né, pedindo a bênção de Deus para que ele seja usado mais uma vez aqui para a honra e para a glória do nome dele. Amém. Oremos. Pai querido, obrigado pela vida desse querido irmão que tem se comprometido com o Senhor, com o reino do Senhor. Obrigado porque nós já cremos que esse seminário será bênção em nossas vidas. Por isso, ser com teu servo, ser com teu filho nesse momento, Deus, que ele possa trazer à luz aqui para nós realidades do teu reino, aquilo que tem circulado por esse mundo, Deus, que muitas vezes tem se oposto à verdade do Senhor, que aqui, Deus, nesse momento, mais uma vez, o nome do Senhor seja glorificado e assim o nosso entendimento seja para a honra e glória do Senhor, Deus. Que o teu filho traga a instrução da tua palavra, daquilo que ele tem aprendido, Deus, de maneira a demonstrar de fato que a tua palavra não é antiga de maneira a ser desmerecida, mas que tudo aquilo que tem sido demonstrado através dela é muito atual e tem feito realidade prática em nossas vidas. Que isso seja mais uma vez destaque para cada um de nós. E mais uma vez pedimos a tua bênção ao teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, louvado seja Deus por essa rica oportunidade que nós temos de estarmos aqui no domingo, dia do Senhor, como igreja reunida, para juntos louvarmos o nome do Senhor, bendizermos o seu santo nome, adorarmos a Deus pela grande obra da salvação realizada por Cristo Jesus, o qual nasceu, foi morto na cruz do Calvário, mas ali triunfou, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, hoje vive e reina para todo sempre, e um dia voltará para nos buscar. É por causa dele que nós estamos aqui no dia do Senhor, para prestar o culto que a ele é devido. Eu quero expressar a minha profunda gratidão pelo convite feito pelo Conselho da Igreja, na pessoa do presbítero Felipe Nilo, agradecer ao pastor, a todos os presbíteros, por essa grande responsabilidade, pela confiança em mim depositada, e estou aqui como um servo, como um vaso nas mãos de Deus, pecador, falho e totalmente dependente da graça de Deus, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e aprender como que a nossa fé contribuiu de maneira expressiva e essencial para o desenvolvimento da ciência, a fim de que os nossos irmãos possam ter o seu conhecimento e a sua cosmovisão ampliada. Isso é muito importante porque nós estamos num cenário, no meio evangélico brasileiro, em que as pessoas acreditam que para manter as pessoas na igreja, a membresia da igreja, é necessário oferecer entretenimento para os membros. Só que isso é uma grande cilada, especialmente para as nossas crianças, os nossos jovens e aqueles que estão ingressando na universidade, porque não será o entretenimento que irá manter a vida do cristão firmada. Na verdade, o que nos mantém firmes é a verdade da palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus por essa iniciativa da igreja aqui, porque é algo fundamental para os nossos dias. Nós estamos vivendo tempos em que nossos jovens estão saindo do ensino médio, entrando na universidade, e muitas vezes, ou eles permanecem na igreja, mas de maneira fria, sem comprometimento nenhum, ou pior ainda, eles voltam as costas para a fé que eles aprenderam desde criança e se tornam muitas vezes ateus, secularistas e esquecem da fé. Porque muitas vezes não tiveram o devido ensinamento nas Escrituras. Mas louvado seja Deus, porque esta não é a postura desta igreja. Pelo contrário, os irmãos estão preocupados realmente em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Já existem dados sérios que mostram o alto índice de rejeição da fé cristã no meio dos jovens. E muitas vezes jovens que foram nascidos e criados dentro da igreja, mas que quando ingressam na universidade ou quando se tornam um pouco mais velhos,
abandonam a fé. Por outro lado, existe uma outra realidade tão dura quanto esta. Anos atrás, eu estive participando de uma palestra oferecida pelo governo do estado para grupos que fazem trabalho religioso em unidades de passagem e em presídios aqui da Grande Vitória, aqui do Espírito Santo. E era uma palestra obrigatória para todos aqueles que quisessem fazer algum tipo de trabalho religioso em presídios ou em locais onde menores infratores estão por tempo provisório. E naquele dia algo me entristeceu profundamente, me impactou muito, pois uma das palestrantes era a coordenadora pedagógica desses centros de passagem para menores infratores. E ela projetou um gráfico que assustou a todos nós. E esse gráfico mostrava que de 80% a 90% dos jovens que estão em casa de passagem, por terem cometido algum delito, professam ser cristãos ou serem filhos de crentes. E a própria coordenadora pedagógica deu o diagnóstico da situação. Ela falou, olha, muitos desses jovens professam ser cristãos ou filhos de crentes, mas ao conversar com eles, nós percebemos que eles não têm nenhuma base para aquilo que eles acreditam ou para aquilo que eles dizem acreditar. Ou seja, eles não conhecem a palavra de Deus. Então, esse é um problema sério que tem assolado a nossa sociedade, os nossos dias. E um grave problema é exatamente essa questão também do conhecimento. Muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, aprendem nas escolas, nas universidades, que a nossa fé é algo contrário à ciência, que a fé não passa de superstição ou algo que leva as pessoas a viver uma vida distante do conhecimento, apenas baseado em superstições ou crendices. E com a graça de Deus, eu pretendo mostrar para os irmãos desta manhã que, muito pelo contrário do que o senso comum ou do que os opositores da fé cristã afirmam, não existiria ciência moderna se não fosse a fé cristã. A fé foi fundamental para o desenvolvimento da ciência. A ciência não está em oposição à fé. A fé não está em oposição à ciência. Pelo contrário, elas caminham juntas e você verá que isso trouxe grandes benefícios para a sociedade até os dias de hoje. Por gentileza, meu irmão, você pode projetar para nós? Deixa eu ver se está passando aqui direitinho. Ok? Então esse é o nosso tema, a importância do cristianismo na ciência moderna. E eu convido os irmãos, antes de adentrarmos ao tema, para que abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Jó capítulo 38, a partir do versículo 3. Essa é uma passagem muito profunda do livro de Jó, que provavelmente foi escrito por Moisés, um dos primeiros livros da Bíblia, cronologicamente falando. E nessa passagem é o momento que Deus começa a falar com Jó. Depois de Jó ter falado bastante, Deus começa então a falar a Jó. Jó havia feito centenas de perguntas no meio do seu sofrimento, e Deus, no capítulo 38, começa a falar, e é interessante que Deus não vai responder a nenhuma pergunta de Jó, pelo contrário, Deus vai colocar Jó contra a parede com uma série de perguntas retóricas que vão fazer Jó simplesmente calar a boca. Jó 38, versículo 3 diz assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas?
quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas obras? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou vieste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Palavras de Deus a Jó. Deus mostrando para Jó que Jó não era nada diante da grandeza de Deus que criou todas as coisas. Vamos entender um pouco então dessa relação da nossa fé com o desenvolvimento da ciência. Bem, começo, meus irmãos, com uma passagem de Francis Bacon. Vamos ver se passa aí. Ótimo. Francis Bacon, que independente se nós tivermos críticas pontuais à obra de Bacon, aqui não é o centro da nossa questão, mas é um consenso que Bacon, lá no século XVI, XVII, foi um dos fundadores da chamada ciência moderna. E veja o que esse ilustre pilar da ciência moderna diz para nós. Deus nunca precisou fazer milagres para convencer o ateu, porque seus trabalhos ordinários já são convincentes. É verdade que um pouco de filosofia inclina a mente do homem ao ateísmo, mas a filosofia profunda traz as mentes de homens à religião. Bacon está dizendo para nós que aquilo que nós chamamos na teologia de revelação geral, que são as obras da criação, os céus, a terra, o mar, os seres vivos, as plantas, todo ser que respira, toda a criação aponta para um arquiteto, para um designer, para uma mente extremamente inteligente que projetou todas as coisas. Ou seja, ainda que Deus não fizesse milagre algum para o ser humano, esse grande livro que é a criação já mostra para o ser humano que há um Deus. Esse argumento de Bacon é o mesmo argumento dos apóstolos, é o mesmo argumento do salmista, quando ele louva a Deus pela criação, a ponto de o salmista dizer, diz o tolo, diz o ignorante, diz aquele que não tem conhecimento, não a Deus. É uma estupidez, é uma tremenda falta de conhecimento, olhar para tudo isso que foi criado, olhar para você mesmo, ser humano, e toda a complexidade do seu corpo, e dizer, isso foi obra do acaso. Não, isso é o Criador, é o grande designer, mostrando para a humanidade que Ele é real, que Ele é inteligente, que Ele tem todo o poder, e que Ele fez todas as coisas com graça, com beleza, com inteligência, e foi Ele que criou as leis da ciência, porque leis não podem criar leis. As leis da ciência têm que ser criadas por alguma coisa, e no caso nós cremos pelo Criador, e um dos grandes expoentes da ciência moderna diz exatamente isso para nós. Se você estudar um pouquinho, ou um pouquinho de filosofia, e filosofia aqui você pode entender como ciência também, você pode ser levado ao ceticismo, mas se você estudar com profundidade, a sua mente será voltada para Deus, sem sombra de dúvidas. Bem, entretanto, nós sabemos que existe no nosso meio, deixa eu voltar aqui. Sabemos que existe no nosso dia a dia uma oposição entre ciência e fé. Você já deve ter aprendido na escola, nas aulas de história, nas aulas de biologia ou na faculdade,
que, olha só, fé é uma coisa, ciência é outra. Eu tenho uma querida irmã em Cristo que estuda ciências biológicas na Universidade Federal, e ela disse que logo na primeira aula de uma das disciplinas, o professor falou: olha, se você é crente, deixa a sua fé do lado de fora aqui da universidade. Aqui nós vamos estudar ciência, sua fé fica lá fora. Da onde que vem essa oposição? Por que hoje nossas crianças, desde a mais tenra idade, aprendem que uma coisa é ciência, outra coisa é fé, que as coisas não andam juntas? Pelo contrário, alguns afirmam que a igreja foi historicamente inimiga da ciência e grande promotora de superstições. Da onde que vem essa oposição? Isso é um grande equívoco, né, meus irmãos? Na história, uma imensa fila de homens que contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Talvez você não esteja conseguindo ler aí na tela, mas nós temos aí nessa fila Francis Bacon, como eu já disse, um dos fundadores da ciência moderna. Johannes Kepler, um dos grandes cientistas da história, as 3 leis do movimento planetário, astrônomo, físico, matemático. Sir Isaac Newton, o inventor do cálculo, grande cientista. Louis Pasteur, o pai da microbiologia. James Clerk Maxwell, que desenvolveu as leis da eletricidade, do magnetismo. Raymond Damadian, inventor da ressonância magnética. Todos esses homens, por mais que tivessem divergências entre si, tinham algo em comum: a convicção de que existe um Deus, criador de todas as coisas. No entanto, quando nós chegamos nos dias de hoje, entramos na universidade ou em muitas escolas, os ateus dizem: olha só, crentes na Bíblia não podem ser cientistas. Isso é um absurdo. Isso só mostra a grande ignorância histórica de muitos que se dizem cientistas nos dias de hoje, porque a ciência foi desenvolvida por homens e mulheres que criam em Deus e que faziam ciência para a glória de Deus. E você verá, logo mais, que a grande instituição que promove a ciência, que é a universidade, foi criada exatamente por homens que acreditavam em Deus, que criam em Deus, temiam a Deus e que faziam ciência para glorificar a Deus. Então, como que pode, hoje, o grande centro promotor da ciência, que é a universidade, declarar: deixa a sua fé do lado de fora, que aqui a gente faz ciência? Ora, o seu professor ateu, o seu professor secularista, que hoje ocupa uma cátedra na universidade, está trabalhando em uma instituição criada por servos do Deus Altíssimo. E é isso que nós vamos ver mais à frente. Então, é uma grande incoerência hoje em dia você ouvir pessoas dizendo: fé é uma coisa, ciência é outra. Ora, Bacon diz o contrário, Newton diz o contrário, Pasteur diz o contrário, Copérnico diz o contrário. Francis Collins, que liderou a equipe que decifrou o DNA, que era ateu e depois se tornou cristão, diz o contrário. Então, jamais aceite essa ideia tão equivocada de que a sua fé, jovem, de que sua fé, meu irmão, minha irmã, é contrária ao conhecimento. Pelo contrário, o Deus Criador, o Deus dono, criador da ciência, usou homens no decorrer da história para desenvolver essa maravilha que é o estudo científico. Bem, nós temos que, antes de entender como que a história revela a influência da religião, da fé cristã na ciência, nós temos que entender as causas, ou a raiz do problema. Por que hoje as pessoas acreditam que fé é uma coisa e ciência é outra? Temos que entender a raiz do problema e depois mostrar a realidade. E para isso nós precisamos voltar um pouquinho para a história. E é esse o objetivo da nossa aula, não é verdade? A nossa história, meus amados irmãos, tem uma divisão tradicional que é essa que você está vendo. Pré-história, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Média e Idade Contemporânea. Ok? E o grande problema começa
na transição ali da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna. As idades aí estão invertidas, tá? Peço perdão, a Idade Média vem antes da Moderna, tá bom? Se o nosso irmão conseguir rapidinho mudar aí, mas não tem problema. A Idade Média vem antes da Idade Moderna. Os homens que viveram na Idade Moderna, de 1453 a 1759, eles olharam para o passado e chamaram a época que veio antes deles de Idade Média. Idade Média significa uma idade que está no meio. E esse nome é um bullying, é um nome pejorativo, é um nome para criticar o período que vai de 476 a 1453. Por quê? Porque esse período, chamado Idade Média, foi um período em que a religião cristã teve grande destaque. A religião cristã influenciou a cultura, a política, a filosofia de maneira profunda. Então, as pessoas que viveram no período moderno chamaram esse período de Idade das Trevas, porque era um período que, segundo eles, só havia superstição, a religião controlava o conhecimento e não havia ciência. E isso foi perpetuado no decorrer da história e chegou até os dias de hoje. Até hoje, a gente acredita que, na Idade Média, a igreja controlava o conhecimento, as pessoas só viviam baseadas em superstição e não havia ciência. E isso influenciou até a gente, até nós que somos cristãos hoje, reformados, presbiterianos, porque as pessoas olham para nós, que somos religiosos, e pensam, é um bando de tapado, é um bando de religioso, supersticioso, que não estão nem aí para a religião. Infelizmente, essa visão equivocada se perpetuou no decorrer da história, mas não é bem assim. Logo depois, nós tivemos um período muito importante, chamado de renascimento cultural, na Itália principalmente. Um dos grandes expoentes desse movimento é esse rapaz que está aí na sua tela, Nicolau Maquiavel, que foi um dos grandes teóricos do conhecimento, que tentou afastar a religião cristã da sua influência na política. Para Maquiavel, nem sempre o príncipe ou o rei deveria basear as suas atitudes na palavra de Deus ou na ética cristã. E foi durante o Renascimento que uma visão baseada em Agostinho foi abandonada. Que visão era essa? Agostinho bebeu no apóstolo Paulo e ele afirmava que o ser humano é por natureza pecador, carente da graça de Deus. E somente através da graça de Deus, esse ser humano caído pode ser regenerado e transformado em uma nova criatura. No período do Renascimento, essa visão será abandonada. E as pessoas, como Maquiavel, vão dizer que o ser humano é um ser virtuoso, dotado de razão, e através do seu conhecimento, ele não precisa de Deus, ele pode ser senhor da história, senhor da sua própria história e construir o seu próprio caminho independente de Deus. Uma visão mais bíblica, agostiniana, paulina, foi abandonada para uma visão mais secularista. Logo depois, no século XVIII, nós tivemos o grande movimento cultural e intelectual chamado de Iluminismo. É claro que no decorrer do Iluminismo nós tivemos uma grande influência cristã. Vários pensadores iluministas eram cristãos, como Edmund Burke, Adam Smith, Montesquieu, entre outros. Entretanto, houve na França uma forte influência ateísta no movimento iluminista. E esse movimento vai desembocar na chamada Revolução Francesa, de 1759, ou melhor, de 1789 a 1799. E um dos períodos da Revolução Francesa foi marcado por esse instrumento que você conhece, a chamada guilhotina. Durante o período mais intenso da Revolução Francesa, ocorreu uma fase chamada de descristianização. Os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, tentaram acabar com todas as influências cristãs da sociedade francesa. As datas cristãs foram abolidas,
como Páscoa, como Natal. Os nomes cristãos das ruas, das praças, também foram excluídos. Nos cemitérios da região colocava-se uma frase: a morte é o sono eterno, ou seja, não existe vida após a morte. E eles mudaram inclusive o calendário, transformaram a semana de 7 dias para uma semana de 10 dias, para que as pessoas perdessem a noção do primeiro dia, que é o domingo, o dia do Senhor. Acabaram com o culto oficial cristão e criaram um culto ao Ser Supremo. Sabe lá que Ser Supremo é esse? E o resultado foi a guilhotina e o período do terror, com milhares e milhares e milhares de pessoas sendo decapitadas em praça pública, muitos deles cristãos, que não aceitaram se curvar diante do governo autoritário de Robespierre e dos jacobinos. Ok? A história avança, queridos irmãos, e nós temos um ataque ferrenho ao cristianismo, a partir do século XIX, encabeçado por 3 gigantes das suas áreas: Charles Darwin, Karl Marx e Sigmund Freud. Ok? São 3 intelectuais importantíssimos, grandes intelectuais, com uma obra vastíssima, estudados até hoje em todas as universidades, mas que tiveram uma influência muito grande também na religião e na forma como nós encaramos fé e ciência hoje em dia. Darwin disse na sua autobiografia: fui tomado lentamente pela descrença, que acabou sendo completa. A lentidão foi tamanha que não senti nenhuma aflição, e desde então nunca duvidei que minha conclusão foi correta. Aliás, mal consigo entender como alguém possa desejar que o cristianismo seja verdadeiro. Ok? Então, Darwin, grande teórico, um dos grandes teóricos da chamada teoria da evolução, a partir dos seus estudos, segundo ele mesmo, foi tomado de uma grande descrença a ponto de perceber que o cristianismo para ele era falso, não era verdadeiro. E Darwin teve uma grande influência na própria obra de Karl Marx. Ok? Marx disse para nós, no seu livro sobre a filosofia do direito de Hegel: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. Ou seja, para Marx, para a humanidade de fato ser feliz, é necessário abolir a religião. Inclusive, Marx foi muito influenciado por Charles Darwin. A ideia de luta de classes, vem da onde? De onde vem esse conceito? Classes é um conceito da biologia. Marx adaptou a ideia de seleção natural da biologia para o estudo da filosofia e da política. Não é por acaso que, segundo André Pietret, a primeira edição do Capital, que é a grande obra magna de Karl Marx, foi dedicada exatamente a Charles Darwin. Ele dedicou essa obra a Darwin. Então, o marxismo, de certa forma, é uma adaptação, é um darwinismo aplicado à sociedade, um darwinismo social. Ok? E Marx afirmava literalmente: a religião é uma droga, ela ilude o povo. Para que a humanidade possa ser de fato feliz, ela precisa ser abolida. Ok? E então nós temos Darwin tentando tirar Deus da criação, ok? Marx da sociedade, e o próprio Freud tentando retirá-la da mente humana, da psique humana. Ele diz: a religião tem a técnica de rebaixar o valor da vida e deformar deliberadamente a imagem do mundo real. Todas são ilusões, são indemonstráveis. Ok? Então, esses 3 teóricos importantíssimos que devem ser estudados
né, tiveram grande influência nessa visão secularista, ateia e aversa ao cristianismo que nós temos hoje. E eles têm influenciado os mais diversos cursos, desde os cursos de ciências biológicas até os cursos de ciências sociais e ciências humanas, ok? E são esses intelectuais que você vai encarar na sua faculdade, meu querido jovem, rapaz, moça. Então, esteja preparado, porque o confronto será muito forte, muito pesado. Bem, mas qual seria então a verdadeira história da relação entre cristianismo e ciência? Na sua telinha aqui, você está vendo a imagem de algumas pessoas sentadas lendo ou copiando alguma coisa, né? Quem são essas pessoas? Essa imagem é uma imagem do período medieval, e essas pessoas que estão aí sentadas são monges copistas. Okay? Quem eram esses monges copistas? Durante o período medieval, aconteceu um grande renascimento cultural e filosófico. E nessa época, os homens tiveram uma grande preocupação em preservar o conhecimento das gerações anteriores para a sua época, a fim de que as pessoas da posteridade também pudessem conhecer aquilo que foi escrito nos séculos e nos anos anteriores. E esses homens fizeram um trabalho fundamental para nós, que foi o de pegar os livros antigos e, numa época que não tinha computador, não tinha nem caneta esferográfica, o papel era muito delicado, esses homens pegavam então peles de animais, tinta e uma pena, à luz de velas e copiavam, letra por letra, linha por linha, os livros antigos. Entre esses livros, o livro dos livros, a palavra de Deus. Muitos livros só chegaram até nós, inclusive a própria palavra de Deus, porque esses homens lá no período medieval ficavam horas e horas e horas e horas sentados, copiando os livros para que eles fossem preservados e chegassem até nós. Não somente a Bíblia, mas também livros como de Platão, Aristóteles, dos pais da igreja, entre outros. Só chegaram até nós pelo trabalho incrível que esses homens tiveram. E foi nessa época que a fé cristã se uniu à filosofia e a outras áreas do conhecimento para desenvolver as bases do que seria a ciência moderna. Durante o período medieval, queridos irmãos, aconteceu uma fase chamada de Renascimento Carolíngio. Foi exatamente num período em que os cristãos estavam evangelizando os chamados povos bárbaros, os povos que haviam invadido o Império Romano. Eram povos politeístas, que não conheciam a Deus, não conheciam ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando a religião cristã se une a esses povos, algo incrível acontece, especialmente no meio do povo franco, que foi o povo que habitou a região onde hoje é a França. Naquela época surgiu um grande imperador chamado Carlos Magno, que era um grande guerreiro, mas um homem muito interessado na ciência e no conhecimento. Ele contratou um bispo inglês chamado Alcuino. Convidou Alcuino para ir para a França para ser, digamos que, o ministro da educação do Império Carolíngio. E Alcuino fez um grande trabalho para desenvolvimento da ciência e da educação no Império Carolíngio. E Alcuino tem uma frase incrível, que ele vai dizer assim: nós vamos superar todo o conhecimento da antiguidade, porque os antigos tinham as 7 artes liberais, mas nós temos os dons do Espírito Santo, e nós vamos unir o dom do Espírito Santo às artes liberais, e vamos desenvolver um conhecimento como jamais visto. E aí está a gênese da ciência moderna, aí está a gênese das universidades, das escolas, como nós entendemos hoje. Esse amplo projeto educacional, então, tinha um currículo baseado
em duas fases. O quadrivium, onde eles estudavam astronomia, música, aritmética e geometria. E o chamado trivium, que era lógica, gramática e retórica. Quando a história passar, como que vai funcionar o sistema de educação, vamos dizer assim, na Europa? Todo jovem que desejava entrar na universidade, primeiro ele tinha que fazer um curso de artes. Mas não é arte só de pintar, como a gente vê na escola hoje. Era um curso nas artes liberais. Ou seja, ele tinha que estudar astronomia, música, aritmética, geometria, lógica, gramática e retórica antes de entrar na universidade. Por exemplo, Lutero era mestre em artes. Que artes são essas? Essas daqui. Calvino também. Então, todo jovem que desejava ter uma carreira acadêmica, primeiro tinha que fazer esse ciclo básico aqui. Que olha, quem já encarou um pouquinho de geometria sabe que não é nem um pouquinho fácil, né? Não é nem um pouquinho fácil. Aritmética, então, misericórdia. Né? Não é moleza. Lógica, então, né? O pessoal geralmente zera em concurso, né, as questões de lógica, porque não é fácil, não. Não é fácil. Então, todo jovem tinha que aprender isso aí. Era o básico. Era o básico para você entrar numa universidade. E nessa época também nós tivemos um grande desenvolvimento da engenharia e da arquitetura. É só você olhar as imensas catedrais medievais. Você acha que o pessoal fazia o quê? Eles oravam? Ó Deus, constrói essa catedral para nós. Muito estudo, muita engenharia, muita matemática para desenvolver aquilo ali. É claro que eles oravam, eles temiam a Deus, e eles faziam aquilo para a glória de Deus, mas tinha muito conhecimento, muita ciência envolvida naquilo ali. Não era superstição. São prédios que estão erguidos até hoje. Às vezes a gente passa por uma obra recém-construída aqui na Grande Vitória, já tem buraco, já tem que ser interditada para poder fazer uma revisão, a obra deles está lá até hoje. Até hoje. Firme, para a glória de Deus. Ok? Então, conhecimento desenvolvido nesta época. Isso aqui é um modelo para vocês terem uma noção de como funcionava, por exemplo, um mosteiro na época. Né? Foi dentro dos mosteiros, meus irmãos, que surgiram três instituições fundamentais para os nossos dias. Primeiro, hospitais públicos. O hospital público é uma invenção da igreja. Tá? Que começou com as pequenas enfermarias para cuidar das pessoas necessitadas. Tá? Se você olhar aqui no seu canto direito, você tem ali a enfermaria ou o hospital. Tá? Aqui no cantinho aqui, tá joia? Você tinha ali também o escritório do outro lado, do seu lado esquerdo, que era exatamente onde eles faziam os manuscritos. Okay? Hospedaria para hospedar os visitantes, os peregrinos. Então, foi dentro dos mosteiros medievais que a noção de escola, de enfermaria, de hospitais, de assistência social começou a brotar. E é a partir deles que nós vamos ter também o surgimento das universidades. A primeira delas, a Universidade de Bolonha, criada em 1180 depois de Cristo. E logo depois, a Europa já estava repleta de universidades. Pádua, Montpellier, Paris, Colônia, Oxford e Cambridge. São até hoje universidades consideradas entre as 10 maiores do mundo, entre as melhores do mundo. E quais foram as pessoas que criaram essas instituições? Homens que temiam a Deus, homens que amavam a Deus, que criam na palavra de Deus e que acreditavam que há um Deus criador. Esse Deus criou tudo com inteligência e ele deu ao ser humano inteligência para compreender a obra da criação. E era por isso que eles estudavam matemática, geometria, física, a natureza, né, no século XIX, que vai ter esse nome de biologia. Né? Por quê? Porque eles acreditavam, há um Deus criador, que fez tudo com lógica, com inteligência. E esse mesmo Criador deu às suas criaturas, deu aos seus filhos, inteligência para estudar e compreendê-las.
Esse foi o pressuposto básico, meus irmãos, para o desenvolvimento da ciência, que há um Deus criador, esse Deus criou todas as coisas e criou um ser com inteligência, que é o ser humano. Se ele deu inteligência para o ser humano, ele é capaz de compreender a criação. Então ele vai estudar as plantas, os animais, o movimento dos astros, a estrutura das pedras, do solo, porque Deus deu inteligência para ele. Esse é o pressuposto filosófico básico da ciência, né? E para você ter uma ideia, toda a universidade, ou geralmente as universidades, eram constituídas por 4 faculdades. Teologia, que era chamada por Tomás de Aquino de a rainha das ciências, o direito, medicina e artes. E o prédio principal era o prédio da teologia. Por quê? Antes de você conhecer a criação, você precisa conhecer a quem? Ao Criador. Ao Criador. Então tudo começa com a teologia e não propriamente dito com a ciência, ok? Então todo o fundamento pedagógico, educacional, científico do mundo ocidental é com base na fé cristã. E não é por acaso que não foi na África, não foi na Ásia, não foi na Oceania, não foi na América que o método científico foi desenvolvido. Foi na Europa cristianizada, que soube com grande sabedoria, dada por Deus, unir aquilo que era bom na filosofia clássica, antiga, que soube aproveitar aquilo que tinha de bom no direito romano, e usou como um tempero ali para formar esse bolo saboroso, né, a nossa fé, a fé cristã. E o mundo ocidental é o que é hoje, se desenvolveu como se desenvolveu, graças a essa incrível união, essa parceria desses 3 pilares. Ok? E aí entra a pergunta para todos nós: como que isso foi possível? Okay. Eu usei nesta obra um livro muito importante, que daqui a pouquinho eu vou recomendar para os irmãos, da Nancy Pearce, que é uma grande filósofa e teórica também da ciência americana, no livro A Alma da Ciência. E também o livro de Norman Geisler, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Né? Claro que eu usei também os livros ali que eu citei, do Darwin, né? do Freud, do Marx também, mas na maior parte foram esses 2 livros que daqui a pouquinho eu vou te recomendar. E eles explicam algo belíssimo para nós. Como que foi possível o desenvolvimento da ciência? Nós temos que entender que a ciência, para ser desenvolvida, precisa de pressupostos. Você não pode acreditar que existe ciência porque existe ciência. Não. Alguma coisa tem que dar fundamento para que a ciência seja possível, né? Ou seja, a ciência carece de uma cosmovisão. A fé na ciência foi anterior à própria ciência. Como assim? Ninguém iria tentar estudar a criação, ou como os secularistas chamam, né, de natureza, se eles não acreditassem que fosse possível estudar a natureza. Espera aí, como assim? É exatamente isso, meus irmãos. Existem crenças orientais, filosofias antigas, que dizem que o mundo é obra de um ser supremo e que ele está presente nessa natureza de modo que os homens não podem compreendê-la. É impossível compreendê-la, porque tudo é uma manifestação de Deus. Existem filosofias que pensam assim, e religiões que pensam assim, pensavam assim na antiguidade. A fé cristã é diferente. Como eu já disse e repito, a fé cristã afirma que há um Deus criador, e esse Deus deu um comando, chamado o comando social para o homem, que é: cresça, multiplique-se e domine a natureza, conheça a natureza. Ou seja, o ser humano tem a capacidade dada por Deus de compreender as obras da criação. Sem esse pressuposto, a ciência seria impossível. Então, antes mesmo de haver a ciência, graças à fé cristã, o ser humano entendeu que era possível compreender o Criador, porque ele se revelou,
e compreender aquilo que ele fez, porque ele deu inteligência ao ser humano. E tudo isso são pressupostos bíblicos. Que pressupostos são esses? Primeiro, a legitimidade da natureza. A natureza foi criada por Deus. Ele é o seu criador. Segundo, o mundo é real. Pô, Tito, tá de brincadeira comigo. Você me fez acordar cedo, vim para a igreja, para a escola dominical, para me dizer que o mundo é real. Você está assistindo muito Matrix, né? Mundo paralelo, essas coisas. Você está viajando. Gente, existiam filosofias antigas que diziam que o mundo é irreal, ou é a manifestação de um ser supremo, e que as pessoas não poderiam conhecer a estrutura da realidade, a estrutura de um animal, a estrutura do ser humano. Mas o cristianismo mostra o contrário. Não, o mundo é real, existe a matéria e ela pode ser compreendida, porque Deus deu racionalidade, deu razão ao ser humano, deu inteligência ao ser humano. Mais do que isso, a natureza tem valor. Para você ter uma ideia, para algumas perspectivas gregas, o mundo era mau e desordenado. Já a Bíblia ressalta, e viu Deus que isso era bom. Havia, por exemplo, na antiguidade, filosofias que diziam que aquilo que é material é ruim, e aquilo que é espiritual é bom. Se você, por exemplo, ler um filósofo antigo chamado Sêneca, ele tem um livro chamado assim, Aprendendo a Viver. E é interessante, porque nesse livro, o Sêneca era um estoico, né, ele vai dizer o seguinte: olha, tem um momento em que o ser humano tem que ter a coragem de dizer para si mesmo: olha, eu já vivi o que tinha para viver, já usufruí o que tinha que usufruir dessa vida, está tudo certo, vivi o que tinha que viver, e agora só me resta tirar minha própria vida. Para Sêneca, era um gesto de hombridade, de coragem, o homem chegar a essa conclusão e falar: não, eu vou me matar, porque é o que me resta. Porque para eles, o que importava de fato era aquilo que estava dentro, né, a parte espiritual. O corpo não prestava. Outros diziam, né, os hedonistas, que é uma filosofia antiga também, o corpo não presta, vai virar pó mesmo, o que vale é a alma. Então, ó, eu vou pintar e bordar, eu vou curtir a vida, vou usufruir de todos os prazeres da melhor maneira possível, sem pensar no amanhã, porque o meu corpo vai sofrer, mas a minha alma está preservada. A Bíblia mostra exatamente o contrário desses dois extremos. A Bíblia diz que nós somos corpo, mas também somos espírito, mas que tanto o corpo quanto o espírito nós consagramos a quem? A Deus. Deus não me impede de usufruir dos prazeres dessa vida, desde que eles não sejam pecaminosos. Eu posso usufruir dos prazeres dessa vida para a glória de Deus, sabendo que um dia esse corpo vai morrer, de fato, vai virar pó, o meu espírito permanecerá, voltará para Deus, mas um dia eles se reencontrarão de novo, e nós receberemos um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus. Essa perspectiva bíblica tem toda a implicação na forma como nós abordamos a natureza. Nós não somos inferiores à natureza, como muitas filosofias afirmam. Infelizmente, hoje em dia, você sofre uma punição muito maior se você matar um animal do que se você matar um ser humano, porque a lógica está invertida. Nós estamos vivendo um período de paganização da sociedade, de valorização dos animais e de rebaixamento do ser humano. Não, nós somos a coroa da criação. E é exatamente por isso que Deus nos deu a missão de cuidar bem da natureza. Não porque ela está acima de nós, mas porque Deus é o Criador e nos deu essa missão que nós devemos cumprir. Então Deus viu que era bom. E mais, o ser humano é distinto do restante da criação. Nós não somos, como diria Darwin, uma evolução de um primata. Tá? Darwin não ensinava que o homem veio do macaco, tá? Isso não é verdade. O que Darwin dizia era que de um primata veio, de um ser primeiro, né, veio o macaco e veio o ser humano. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus. O homem recebeu do Criador a capacidade de estudar a sua obra.
E existem elementos na nossa vida que apontam para a nossa singularidade. Somente o ser humano tem a capacidade de desenvolver a linguagem. Nenhum outro ser vivo tem. Idiomas diferentes, a linguagem, porque o logos está em nós também, a capacidade de falar, de verbalizar. Somente o ser humano é capaz de fazer arte pela arte. Nós vimos aqui nossos irmãos com o dom de cantar, de tocar um instrumento. Eles podem simplesmente chegar em casa, pegar um violão, ou um contrabaixo, ou a bateria, ou começar a cantar, sem ter objetivo nenhum, somente pelo prazer de expressar a arte de cantar ou a arte de tocar. Quando um pintor faz um quadro, ou quando o escultor esculpe uma obra, ele pode fazer isso sem objetivo nenhum de ganhar dinheiro ou agradar alguém, simplesmente porque o coração dele quer expressar aquela arte. Isso é um dom que Deus deu para nós. Se você observar a complexidade de uma teia de aranha, você vai falar, cara, que negócio incrível. Mas aquilo ali tem uma função. A aranha ficar lá e também poder capturar os seus alimentos. Né? Se você olha a beleza da casinha do João de Barro, também. Mas aquilo ali tem uma função. Tem um objetivo. O ser humano não. O ser humano tem a capacidade de fazer aquilo que é bonito somente porque é bonito. Isso foi Deus que fez. Isso Deus que nos deu. Mais ainda, o ser humano é o único ser que tem a capacidade de se organizar politicamente de formas diferentes. Se você pegar um formigueiro aqui no Brasil e lá no Japão, ele é do mesmo jeito, mas o nosso modelo político aqui é diferente do modelo do Japão, que é diferente do modelo da Inglaterra, que é diferente do modelo dos Estados Unidos. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacidade. Então, há inúmeras singularidades no ser humano, e a principal delas é exatamente essa. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Ele, como Criador, te deu a capacidade de compreender a criação. Isso foi o pressuposto básico para o desenvolvimento da ciência. Já caminhando para o final, nós temos aí no período moderno a época da Reforma Protestante. E você tem aí a frase de um dos grandes cientistas que qualquer um que estuda aqui na universidade vai estudar, que é o Johannes Kepler. E você sabia que antes de Kepler estudar ciência ou ir para a astronomia e para a física, ele estava estudando para ser pastor. Só que estudando na universidade, estudando teologia, ele descobriu que tinha uma grande habilidade para matemática, para física, para astronomia. E ele resolveu então deixar de ser pastor, mas continuar glorificando a Deus através da ciência. E Kepler é uma grande expressão de uma ideia muito importante da época da Reforma, que é a ideia de vocação. Você já deve ter ouvido falar de uma frase interessante de Lutero, quando um sapateiro chegou para Lutero e falou: Lutero, eu quero servir a Deus. O que eu faço? E aí Lutero disse: eu vou te falar o que você deve fazer. E provavelmente aquele sapateiro pensou: ele vai mandar eu abandonar o meu negócio e entrar no seminário. Lutero falou para ele o seguinte: olha, vá, faça o melhor sapato possível e venda com o preço mais justo que você puder, e assim você estará servindo a Deus. A Reforma Protestante, e nós somos herança dela, resgatou essa noção perdida de que nós não glorificamos a Deus apenas nas quatro paredes da igreja. Nós glorificamos a Deus no nosso trabalho, dentro das nossas casas, no meio da nossa família. Nós glorificamos a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. Você pode ser o pastor aqui da igreja, você pode ser o músico aqui da igreja, você pode estar cozinhando para os irmãos, você pode estar lavando os banheiros da igreja. Se você faz com amor, é para a glória de Deus. Porque você foi chamado, você foi criado para glorificar a Deus. E esse foi um grande ensinamento resgatado pela Reforma. E veja o que um dos grandes fundadores da ciência moderna diz para nós: graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação e me alegro nas obras das tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu
concedestes ao meu espírito. Ó, meu irmão, qual é a sua profissão, qual é a sua função, qual é o seu papel dentro do seu lar? Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um presbítero, um diácono, um missionário para estar glorificando a Deus com o que você faz. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para você viver para a glória dEle. Inclusive, se você for para a universidade, se você for para a ciência, para o estudo da filosofia, da história, da matemática, da engenharia, o que quer que seja, é para a glória de Deus. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós existimos. É para glorificar ao nosso Redentor. Os gregos acreditavam numa substância pré-existente. Para eles, o Criador não era absoluto nem livre para moldar o mundo de acordo com a sua vontade. A Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus não apenas é superior à criação, mas Ele fez do jeito que Ele quis, e mais do que isso, Ele tem poder também para interferir na criação. É por isso que nós acreditamos em milagres. É por isso que nós acreditamos que o mar se abriu. É por isso que nós acreditamos que um dia esse sistema parou enquanto o povo de Deus guerreava. É por isso que nós acreditamos que de maneira virginal Maria deu à luz ao Redentor da humanidade. É por isso que nós acreditamos que Ele ressuscitou e um dia voltará. Que nós cremos que Deus não apenas criou, como dizem os teístas, né? Os deístas, que Deus criou e não interfere. Ele criou e interfere diretamente na sua criação. E conforme a Nancy Pearce e o Taxton afirmam, a partir da visão bíblica, o mundo deixou de ser um objeto de adoração para se tornar um objeto de estudo. Observe as religiões pagãs, né, no mundo afora, que alguns animais são intocáveis porque eles são adorados. Porque seres e objetos da natureza são intocáveis porque são considerados divindades. As religiões panteístas. A religião cristã, a fé cristã, transformou o mundo em um objeto de estudo ao invés de um objeto de adoração. Isso foi obra do cristianismo, a obra do que Deus fez através de homens e mulheres no decorrer da história. E não é interessante que no mundo antigo os homens adoravam a natureza, sol, lua, animais, e ao mesmo tempo colocavam suas crianças para serem sacrificadas. O cristianismo muda essa perspectiva. O cristianismo, inclusive, revaloriza a própria vida. Por exemplo, no mundo greco-romano, tão culto, tão inteligente, as crianças, ao nascerem, eram avaliadas, por exemplo, em Esparta. Se eles encontrassem algum defeito físico naquela criança, ela era jogada de um despenhadeiro, de uma montanha, de uma colina. Porque para eles a sociedade só podia ser composta por homens e mulheres perfeitos. Um camarada, há pouco tempo atrás, chamado Hitler, pensava assim também, né? Nada é novo debaixo do sol. Em Roma, era muito comum as famílias, quando tinham filhos indesejados, colocarem num cesto e abandonarem na esquina das ruas. Contam os relatos antigos que os cristãos pegavam essas crianças, batizavam e cuidavam dessas crianças com os recursos da igreja. A nossa fé moldou o mundo em todos os seus aspectos, meus irmãos. Seja na ciência, seja no âmbito social, seja no âmbito da caridade, seja no âmbito do direito, tudo foi moldado de acordo com o cristianismo. Não é por acaso que Hannah Arendt, uma grande filósofa judia, afirma que o mundo ocidental é baseado num tripé: direito romano, filosofia grega e autoridade do cristianismo, da religião judaico-cristã. E é a religião judaico-cristã que deu o fundamento para tudo. Se você tira um desses pés, todo o edifício desmorona. E não é por acaso que nós estamos vendo todo esse caos social que a Europa vive, que o mundo ocidental, de modo geral, vive, porque a fé cristã está sendo abandonada e os resultados culturais, sociais e políticos
virão e já estão vindo, na verdade. Nós temos então também, dentro da lógica cristã, Deus como um grande engenheiro. Essa ideia refutou o neoplatonismo, que afirmava que a natureza era plenamente passiva. Na verdade, a nossa fé afirma que a natureza recebeu o movimento e as leis do Criador, do próprio Deus. Deus como um grande relojoeiro que criou todo o mecanismo da criação e colocou esse mecanismo para funcionar. Só que tem um detalhe: diferente do que alguns filósofos antigos diziam, Deus não é aquele relojoeiro que apertou o botãozinho e não mexe mais no relógio. Pelo contrário, ele criou o relógio e interfere no relógio, que é a criação. Vamos avançar? Já estou passando do meu tempo, para a gente concluir. Temos aí Sir Isaac Newton também dizendo para nós: esse ser, Deus, governa todas as coisas, não como o espírito do mundo. Essa ideia de espírito do mundo é como os antigos pensavam, que é um espírito, um ser que está em todas as coisas. Não, 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 não. Ele governa todas as coisas, mas como Senhor sobre todas as coisas. E a divindade é o domínio de Deus, não sobre o seu próprio corpo, como imaginam aqueles que concebem Deus como o espírito do mundo, mas sim sobre servos. A natureza, a criação, é serva de Deus, se submete a Deus. E aí, para nós finalizarmos, quero só atiçar um pouco da sua curiosidade, para depois você pesquisar um pouquinho, sobre esses dois personagens, né? Giordano Bruno e Galilei. Por que esses dois personagens? Porque provavelmente você aprendeu que Giordano Bruno e Galileu foram perseguidos, presos, no caso o Giordano Bruno, né? Mortos porque eram cientistas e discordaram do cristianismo. Isso não é verdade. Você pode pesquisar depois o documentário de Thomas Woods no YouTube, e ele fez uma série de programas de televisão, e um abençoado de Deus pegou esse programa e legendou para a gente em português, onde ele fala sobre a influência da igreja. No caso, ele está falando sobre o catolicismo, né? No decorrer da história. E ele refuta e mostra historicamente, com dados, que essa versão de que Galileu Galilei foi preso porque discordava da ciência da igreja na época é um absurdo. Tá? Porque Galileu foi um dos teóricos do chamado heliocentrismo, não é verdade? Durante muito tempo, baseado em Aristóteles, a igreja afirmava que a Terra era o centro do universo. E, a partir da modernidade, no final da Idade Média, algumas pessoas começaram a mostrar que não. Na verdade, é a Terra, tudo leva a crer que é a Terra o centro o Sol, o centro do universo. Diziam que era a Terra, agora estavam mostrando que era o Sol. Tá? E Galileu foi um deles. Galileu, meus irmãos, depois você pode pesquisar com calma, posso até indicar depois a obra do Woods também. Ele não foi preso ou condenado por conta da ciência, não. É porque ele estava escrevendo textos ofensivos contra algumas autoridades da igreja na época. Então a questão não era científica, é porque ele estava dando, vamos dizer assim, que falso testemunho, estava cometendo crime de perjúrio ou crime de ofensa contra algumas autoridades. E por isso ele foi julgado. Sabe até mesmo por quê? Antes de Galileu Galilei, um monge medieval chamado Copérnico, já havia desenvolvido a teoria do heliocentrismo. E Copérnico nunca foi julgado ou muito menos preso e morto por acreditar nisso. Porque na época era muito comum haver a chamada disputa. Se você tinha uma teoria científica, você escrevia a sua teoria e defendia essa teoria numa disputa acadêmica na universidade. Então, o debate acadêmico era muito comum. Então, Galileu não foi perseguido por questões científicas, meus irmãos. Isso aí é uma versão histórica equivocada. E Bruno, infelizmente, foi morto não por causa da ciência. Infelizmente, ele foi morto por causa da teologia, por ensinar aquilo que na época era considerada heresia. E, infelizmente, durante muito tempo, a igreja punia com a morte pessoas que cometiam heresia. John Huss, por exemplo, foi um deles, não é verdade? Mas não era questão científica aqui a questão. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso na hora das perguntas.
E agora sim, para terminar, eu quero encerrar falando sobre o Novo Testamento. Tá? 5 minutinhos aqui para a gente terminar. Será que esse livro, que fala sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, é digno de confiança? Se ele fosse analisado cientificamente por um historiador, por exemplo, a história não é uma ciência como a biologia, que pode ser estudada em laboratório, mas os historiadores, os arqueólogos, eles usam métodos científicos também, né, de avaliação, comparação de fontes e por aí vai. Será que o Novo Testamento é digno da nossa confiança? Veja só. O Novo Testamento é o livro com mais manuscritos da antiguidade. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Aristóteles, de Homero, de Platão, homens que viveram muito tempo antes de Jesus, não é verdade? E ninguém questiona, será que isso aqui é verdadeiro? Será que foram eles que escreveram mesmo? Ninguém bota em dúvida, no senso comum, tá? Não estou falando na academia, no senso comum. Só que a Bíblia, o Novo Testamento, tem muito mais cópias do que qualquer escrito do período da Antiguidade. Para você ter uma ideia, existem 5.700 cópias do Novo Testamento. Em segundo lugar, fica Homero, o grande poeta que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Sabe quantas cópias existem da Ilíada e da Odisseia? Está aí, ó, 643. Contra 5.700 da Bíblia, do Novo Testamento. Outra coisa que os estudiosos utilizam como critério é o espaço de tempo do texto original para a primeira cópia. Por exemplo, se você pegar as cartas de Paulo, que foram as primeiras a serem escritas no Novo Testamento, quando ele escreveu ali no primeiro século para a primeira cópia, quantos anos nós temos? No Novo Testamento, o espaço é mais ou menos de 25 anos, do original para a cópia. E de Homero? Quando Homero escreveu para a primeira cópia? 500 anos. Então, qual é o documento que é mais fácil de ter sido alterado de alguma forma? Os textos de Paulo, os evangelhos ou o texto de Homero? É claro que é o texto de Homero. Mas qual é o mais questionado até hoje? Os textos do Novo Testamento. Vai entender por quê, não é? Mas é assim que acontece, infelizmente. E mais, digamos que o Novo Testamento fosse destruído. E aí eu vou citar um exemplo histórico. No finalzinho do Império Romano, subiu ao trono um grande imperador chamado Diocleciano. Ele odiava os cristãos, odiava a fé cristã. E ele botou em prática um projeto de destruir todos os manuscritos da Bíblia. E quando ele acreditou que havia alcançado esse objetivo, ele comemorou tanto que ele mandou construir uma moeda em celebração à destruição do Novo Testamento. Só que nós sabemos que Diocleciano estava errado, a Bíblia foi preservada e louvado seja Deus por isso. Mas digamos que Diocleciano tivesse conseguido. Será que a gente conseguiria ler a Bíblia? Você já deve ter lido aí, né? A gente conseguiria sim. Por quê? Já ouviu falar da patrística? Tertuliano, Agostinho, Gregório de Nissa, entre outros, eram discípulos dos apóstolos. Alguns deles conviveram com os apóstolos. E eles escreveram muitas cartas e livros. E essas cartas e livros eram cheias de citações do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, somando, são 36.289 citações do Novo Testamento. Apenas 11 versículos do Novo Testamento não estão nos textos da patrística. Ou seja, mesmo que o Novo Testamento fosse destruído, você conseguiria ler o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, que os evangelistas escreveram, através da patrística. Nenhum outro livro tem isso, meus irmãos. Só o Novo Testamento. E mais, se você for fazer uma análise crítica do texto do Novo Testamento, ela tem mais ou menos 151.000 variações. Palavras diferentes, trechos diferentes, só que nenhuma dessas variações altera, modifica ou bota em xeque alguma fé essencial do cristianismo. Está tudo certinho. Só você comparar uma com a outra. De modo que, de acordo com Norman Geisler, a Bíblia teria, o Novo Testamento, uma confiabilidade de aproximadamente 98%. Se você for
estudar ceticamente a Bíblia, fazendo ali uma análise, uma crítica textual. Isso por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, e Ele preservou a sua palavra até nós. Como eu disse para os irmãos, se você quiser ter uma base razoável sobre esses temas, eu recomendo esses 2 livros, né? Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, da editora Vida. É uma leitura bem agradável, independente se você é de faculdade ou não. É para pessoas que realmente querem ter uma base sobre esse tipo de tema, né? Para dar fundamentação para a nossa fé. Eu particularmente, eu sou baseado no pressuposto, eu parto do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é sempre bom nós estudarmos e vermos como que a ciência que Deus criou se manifesta na história, se manifesta na criação. É bom nós termos esse tipo de conhecimento. E pela nossa editora, Cultura Cristã, A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural. A nossa fé, meus irmãos, muito ao contrário do que tudo que é dito aí fora, ela foi fundamental para o desenvolvimento da educação, do método científico, das universidades, das escolas e tantas outras instituições que estão aí até hoje, que são a base da nossa civilização, foram criadas por homens que temiam a Deus e faziam ciência, faziam trabalho social, faziam a caridade para a glória de Deus e para edificar as pessoas. Como já foi dito, as pessoas que mais colaboraram para o bem nessa terra foram as pessoas que tinham as suas mentes no céu, os cristãos, de fato. Quero encerrar lendo com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, diz o apóstolo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, esse foi o propósito desta aula, mostrar para os irmãos que no decorrer da história, a fé cristã foi o fundamento para o desenvolvimento da ciência, que a nossa fé não é oposta ao conhecimento, muito pelo contrário. Então, tentei trazer aqui alguns fatos históricos para mostrar para os irmãos que, ao contrário do que os secularistas, que os ateus afirmam, a ciência é obra de Deus. Deus nos capacitou para estudar a obra da criação. E se Deus te chamou para entrar na universidade, para ser um estudioso, ser um cientista, faça isso para a glória de Deus. Deus irá te abençoar, Deus será contigo. E mesmo que você venha a sofrer perseguição ou ser motivo de chacota na universidade, se alegre, porque você está tendo a honra de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, seu coração. Mais uma vez eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Ao Senhor nosso Deus seja a glória, hoje e sempre. Amém.